Mateus 26 é um dos capítulos mais cruciais do Evangelho, narrando os eventos que antecedem a crucificação de Jesus. Nele, vemos a conspiração contra Jesus, a última ceia, sua agonia no jardim do Getsemane, e a traição e prisão. Após terminar seus discursos, Jesus anuncia aos discípulos que será crucificado durante a Páscoa. Os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reúnem para planejar a captura e morte de Jesus, mas decidem não fazê-lo durante a festa, para evitar tumultos. Jesus está em Betânia, na casa de Simão, o leproso, quando uma mulher se aproxima e derrama sobre seus pés um caro perfume de nardo. Os discípulos criticam o desperdício, mas Jesus defende o gesto, dizendo que ela o ungiu para o seu sepultamento. Ele declara que onde quer que o evangelho for pregado, o ato daquela mulher será lembrado. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, vai até os principais sacerdotes e oferece trair Jesus. Eles concordam em pagar-lhe 30 moedas de prata. A partir de então, Judas começa a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. Jesus envia seus discípulos para prepararem a Páscoa. Durante a ceia, ele anuncia que um deles o trairá. Cada discípulo pergunta-se a ele, e Jesus confirma que será Judas. Durante a ceia, Jesus institui o que conhecemos como a Santa Ceia. Ele pega o pão, abençoa-o e o parte, dizendo: "Isto é o meu corpo." Depois, toma o cálice, dá graças e o oferece, dizendo: "Este é o meu sangue da nova aliança, derramado por muitos para o perdão dos pecados." Ele profetiza que não beberá mais do fruto da videira, até o dia em que o fará no reino do Pai. Após a ceia, Jesus avisa que todos os discípulos o abandonarão naquela noite. Ele cita a profecia de Zacarias: "Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas." Pedro, no entanto, afirma que nunca o negará, mas Jesus profetiza que antes que o galo cante, Pedro negará 3 vezes. Jesus vai com seus discípulos ao jardim do Getsemane e pede que fiquem vigiando enquanto ele ora. Sentindo grande agonia, Jesus ora ao Pai, pedindo que, se possível, o cálice, a crucificação, seja afastado, mas submete-se à vontade de Deus. 3 vezes, ele encontra seus discípulos dormindo, e os alerta, para vigiarem e orarem, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Finalmente, Jesus anuncia que a hora chegou, e que o traidor está perto. Judas chega com uma multidão armada e, com um beijo, identifica Jesus. Um dos discípulos, Pedro, conforme João 18:10, tenta defender Jesus, cortando a orelha de um servo do sumo sacerdote, mas Jesus ordena que guarde a espada, dizendo que ele poderia invocar legiões de anjos, mas deve cumprir as Escrituras. Jesus é preso, e todos os discípulos fogem, cumprindo sua profecia de que seriam dispersos. Jesus é levado ao Sinédrio, onde falsos testemunhos são apresentados contra ele. O sumo sacerdote o desafia a responder se ele é o Cristo, o Filho de Deus, ao que Jesus confirma. O sumo sacerdote acusa Jesus de blasfêmia e o condena à morte. Ele é então ridicularizado e espancado pelos guardas. Enquanto Jesus é julgado, Pedro segue à distância. 3 vezes, ele é confrontado por diferentes pessoas, que o reconhecem como um seguidor de Jesus, mas Pedro nega a Jesus, todas as vezes. Ao negar pela 3ª vez, o galo canta, e Pedro se lembra da profecia de Jesus. Ele sai, e chora amargamente. A última ceia, a instituição da Santa Ceia, representa a nova aliança que Jesus faz com seu povo, através de seu sacrifício. O pão e o vinho simbolizam seu corpo e sangue, dados por muitos. A traição de Judas
Judas representa a traição interna, enquanto os principais sacerdotes e o sinédrio representam a oposição externa. A traição de Judas cumpre a profecia e revela o contraste entre o amor sacrificial de Jesus e a ganância de Judas. Getsemane. O sofrimento de Jesus no Getsemane destaca sua humanidade e obediência ao Pai. Ele se submete à vontade de Deus, mesmo diante da iminente crucificação. A negação de Pedro, a fraqueza humana de Pedro, é evidente, apesar de suas intenções. Sua negação é um alerta sobre a falibilidade humana, mas também prenuncia sua redenção futura. Mateus 26 é repleto de momentos dramáticos, que preparam o caminho para a crucificação de Jesus. Ele destaca a traição, a agonia, a obediência e a negação, todos temas centrais na narrativa da paixão de Cristo.